meditação físico, mental e espiritual. O tema da redenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. O tema da redenção será a ciência e o cântico de era sem fim, e é muito proveitoso que ele ocupe nossa mente durante a curta estadia que temos aqui. Nenhuma outra porção desse grandioso tema representa um desafio tão grande à nossa mente, a fim de que o compreendamos no mínimo grau que seja, como o assunto que estudaremos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo se fez por meio dele. Agora ele mesmo se fez. Aquele que tinha toda a glória como o Pai, agora o deixa de lado e se fez carne. Deixa de lado seu modo divino de existência e assume o modo humano. E Deus torna-se manifesto na carne. Esta verdade é o próprio fundamento de todas as verdades. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à servidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. Para que ele, mediante a morte, tendo sido feito sujeito à morte, tomando sobre si a carne do pecado, pudesse, por meio de sua morte, destruir aquele que tinha o poder da morte. Certamente, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 17. E ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, verdadeiramente ele socorreu a semente de Abraão, tornando-se ele mesmo semente de Abraão. Deus enviou seu único filho em semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse revelada em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Jesus Cristo teve exatamente a mesma carne que nós, a carne de pecado, carne na qual nós pecamos, na qual, entretanto, ele não pecou, mas carregou nossos pecados nessa carne de pecado.